Bom Dia Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. É com satisfação que nós estamos aqui novamente para conversar com a nossa população e contando com a presença hoje, que é aguardada, do Dr. Carlos, para falar a respeito do problema do coronavírus, a presença do Jonathan para discorrer sobre o que foi tratado pelo Comitê de Enfrentamento, o Toninho, a Regina, o Alain, enfim, para termos essa conversa com a população. Prefeito, e começando com boas notícias em relação ao combate ao coronavírus em Araxá. Era muito esperada a chegada de medicamentos que são essenciais para pacientes internados em UTI em Araxá. Esses medicamentos chegaram, né, prefeito? Chegaram, e interessante, com uma característica muito promissora, porque nós tínhamos um certo receio quanto à quantidade que nós tínhamos armazenado. Então essa quantidade ela foi bastante aumentada. Realmente isso comprova o bom trabalho que está sendo realizado em Araxá, a dedicação dos nossos profissionais da saúde, e vem trazer para a cidade assim, uma posição de muito mais tranquilidade, porque sabe que os casos estão sob controle nesse momento e sabem que em qualquer situação nós estamos aparelhados para o combate. Lógico que isso dentro de um determinado período, mas ninguém melhor do que o Dr. Carlos para falar a respeito, da mesma forma que o Jonathan, que vem aqui hoje, vai falar sobre a flexibilização que o comitê está adotando, acolhendo o clamor de diversos setores, o que nós entendemos que é justo, embora seja extremamente perigoso. Mas nós vamos conversar sobre isso. Então, realmente, é um momento muito oportuno que nós estamos aqui hoje. Vamos cumprimentar, portanto, o diretor técnico da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Araxá, Dr. Carlos Heráclito. Muito bom dia, satisfação tê-lo conosco. Começando, Dr. Carlos, a respeito desse tema que o prefeito acabou de destacar, a chegada de novos medicamentos. Bom dia, prefeito, Dr. Jonathan, Alexandre. Nós tivemos a grata surpresa de conseguirmos a compra daqueles medicamentos que vinham faltando e que comprometiam seriamente o tratamento do doente, principalmente na terapia intensiva. Foi através de um grande esforço da Secretaria de Saúde e de todos os hospitais e de outras empresas que nos ajudaram também na busca dessas medicações, e foi possível a compra de uma quantidade que nós consideramos significativa, e que nos deixa aí numa situação confortável, pelo menos pelos próximos 30 dias, desde que se mantenha o número de doentes que nós temos mantido nos últimos dias e, enfim, vai ser possível tratar do nosso paciente sem aquelas dificuldades que se apresentavam até então. É importante frisar, Dr. Carlos, que essa dificuldade na aquisição desses medicamentos não é uma questão exclusiva da nossa região, isso acontece em todo o país, e essa ação rápida da administração traz uma certa tranquilidade para a população, né? Exatamente. O problema ele ocorre a nível nacional. Recentemente nós tivemos oportunidade de participar de uma videoconferência com os hospitais e prestadores da cidade de Uberaba, além dos prestadores e hospitais aqui da cidade de Araxá. O problema é comum a todos, Existe uma grande dificuldade de se encontrar esses medicamentos junto aos fornecedores, além do aumento absurdo no custo desses medicamentos. Alguns deles tiveram um aumento de 500% no valor. Além da dificuldade em encontrar, o aumento significativo dos custos é um obstáculo a mais. Mas essa ação foi uma grata surpresa que, num período de tempo que eu considero até curto, nós conseguimos um número desses medicamentos, uma quantidade que nos tranquiliza pelos próximos 30 dias. Prefeito, a outra boa notícia em relação ao trabalho de combate ao coronavírus em Araxá é que a Prefeitura, a partir dessa semana, inicia uma testagem em massa da população, outra ação que pode fazer a diferença também no município. Alexandre, desde o início que nós estamos tomando todas as precauções, nós estamos testando de maneira científica, eu diria até, todas as possibilidades no combate a esse vírus, e o que tem dificultado, como toda a população já sabe, principalmente o Dr. Carlos tem esse conhecimento técnico, que é um vírus invisível, é um vírus que realmente
nos ataca a todos e ninguém o reconhece ainda. Tanto assim que esse tem sido um problema mundial. Quer dizer, os grandes laboratórios, os grandes cientistas estão debruçados sobre esse vírus para tentar entendê-lo e, entendendo, tentar combatê-lo. Então, o que está acontecendo é isso. Agora, felizmente, em Araxá, nós temos uma equipe profissional muito boa, muito dedicada, muito participativa, o que vem fazendo com que, dentro daquilo que já é conhecido, se faça realmente um trabalho bom. Volto a dizer que o isolamento realmente tem sido providencial, a quarentena é providencial, a higienização das mãos, o uso da máscara é providencial. Nós temos que bater firmemente nessa participação da população. Então a gente aproveita mais uma vez aqui a audiência desse programa para pedir à cidade de Araxá: não deixem que aconteça o que está acontecendo nas grandes cidades, até nas cidades menores, em que as pessoas estão sendo multadas no meio da rua pela falta de uso da máscara. Cidades menores do que a nossa estão, inclusive, com toque de recolher, como se nós estivéssemos em guerra. Eu acho que se nós continuarmos fazendo aquilo que é simples, não tenham dúvidas que a medicina, os nossos técnicos, que aqueles que estão trabalhando na parte desconhecida, logo, logo farão com que desapareça esse tormento que aflige toda a humanidade. Vamos contribuir com aqueles que estão pondo em risco a sua própria vida no combate ao vírus. Vamos usar a máscara, vamos manter o isolamento, vamos sair o menos possível e vamos fazer esse dever de casa, porque aí nós vamos vencer. Os índices de Araxá são até animadores, porque grande parte da população está entendendo a dificuldade que nós estamos vivendo. E essa dificuldade está justamente nessa parte da população que teima em não cumprir aquilo que é o mais simples. Dr. Carlos, explique para a gente como vai funcionar essa testagem em massa e de que forma que ela contribui para o combate à Covid-19. Sim, através também de um esforço grande da Secretaria de Saúde, vai ser possível que a partir de agora, já se iniciam os testes, que seja feita a testagem em massa da população, através do exame mais sensível para a detecção do coronavírus, que é a RT-PCR, obtida através da coleta do suave, que é um grande cotonete que se passa na garganta. Esse método é o método mais sensível e vai permitir que se identifique na população aqueles indivíduos que já estão contaminados, e com isso eles estão assintomáticos, Com isso eles podem ser isolados, e com isso evita-se que a transmissão ocorra a partir desses assintomáticos, que são a maior fonte de infecção pelo coronavírus. Dessa forma, os que são testados na população, eles são colocados em quarentena. Os contatos, as pessoas que tiveram contato com esses contaminados também são testadas, e com isso é possível fazer a prospecção mesmo, do caminho do vírus numa população, e com isso isolar esses indivíduos. É uma medida extremamente eficiente para que se possa reduzir a transmissibilidade do vírus na população. E com isso, o aumento do número de casos graves, que são aqueles que vão necessitar da internação, e muitos deles em UTI, enfim. A partir do momento em que nós conhecemos na população os doentes, nós podemos adotar medidas de tratamento precoce e de isolamento e impedir a disseminação da doença na população. Dr. Carlos, o resultado desses testes ficam prontos rapidamente? Olha, como se trata de testes bem mais sensíveis e bem mais acurados, o resultado fica pronto em torno de 5 dias. E aí, prefeito, são ações como estas, de fazer a testagem em massa, de adquirir os medicamentos necessários, que possibilitaram com que a administração municipal pudesse apresentar um novo decreto voltando à flexibilização maior do comércio em Araxá? Exatamente. Uma coisa acabou sendo consequência da outra. A prefeitura tem se engajado definitivamente no combate a esse mal, com todas as suas equipes, com todos os seus funcionários, em todos os níveis. Chega a ser, assim, emocionante para quem dirige a cidade ver a dedicação, mesmo com o risco que esses profissionais estão correndo. E quero dizer mais à população de Araxá: nós conseguimos esses medicamentos, nós conseguimos esses aparelhos, indo a Brasília, indo ao Rio, indo às cidades da grande São Paulo, e, portanto, buscando em todos os lugares e encontrando a maior boa vontade.
E quero repassar, inclusive, para a população nesse momento, que o próprio governo federal agora se engajou definitivamente nesse problema, porque ele passou a entender que realmente o coronavírus não é uma gripezinha, não é uma doença passageira, pelo contrário, ela tem um mal definitivo que é dizimar a população se não houver uma reação. Digo isso porque ainda hoje, saindo para esse programa, nós recebemos de Brasília, do Ministério da Saúde, uma informação de um repasse de mais 6 milhões para Araxá e um repasse para todas as cidades do Brasil, se não me engano, na ordem de 24 bilhões de reais no combate a esse mal. Portanto, aqueles que duvidavam, inclusive, da periculosidade fulminante desse vírus estão compenetrados de que realmente todos nós temos que dar aquilo que nós temos. Eu gostaria de repetir, nós estamos realmente colocando em primeiro lugar, custe o que custar, esse combate ao coronavírus, que hoje também é uma preocupação do Estado e está demonstrando que é a grande preocupação a nível nacional. Então, até o aporte desse recurso que vem a mais que eu transmito nesse momento, é uma preocupação do governo. E como o prefeito já anunciou, nós estamos recebendo no programa de hoje a presença do Procurador-Geral do município, Dr. Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira, que vai destacar um novo decreto municipal que volta a flexibilizar o comércio. Dr. Jonathan, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Bom dia, Dr. Carlos. E bom dia a todos que nos auxiliam nesse programa. Nessa semana, o comitê reuniu novamente para avaliar novas condições, considerando que na semana anterior houve a necessidade de um fechamento de parte do comércio para, de fato, diminuir e evitar novos casos, considerando a falta daqueles medicamentos necessários para aqueles pacientes mais graves em UTI. Como já foi dito pelo Dr. Carlos, a administração obteve com sucesso a aquisição desses medicamentos de uma forma bastante célere e eficiente, que dentro de uma semana nós conseguimos fazer uma compra significativa. Com essas medidas, nós entendemos no comitê a possibilidade de retornar àquele funcionamento que estava do comércio, permitindo que os serviços não essenciais pudessem funcionar durante a semana, de segunda a sexta-feira. Agora, nessa semana, conversando com os membros do comitê, com o prefeito, nós chegamos ao entendimento de até possibilitar a permissão de que os bares e restaurantes funcionem de 11 às 10 horas da noite e fornecimento de bebidas fica proibido, mas mantém-se o funcionamento para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, de alimentos, isso pode funcionar. Às vezes a pessoa vai para um bar, para um restaurante, para fazer o uso de entretenimento da bebida alcoólica. O que nós evitamos, então, que essas pessoas se desloquem a esses estabelecimentos meramente para fins de entretenimento. Os restaurantes e bares, nós entendemos a necessidade deles para aquela pessoa que não consegue produzir seu alimento em casa, ele tem que buscar um restaurante para se alimentar. Uma pessoa que está de passagem pelo município, ele tem que buscar um local para se alimentar. Por isso que a permissão de que os bares e restaurantes funcionem de 11 às 10 horas da noite. Além disso, Dr. Jonathan, tem mais novidades nesse novo decreto municipal? Sim, houve também um novo entendimento, uma revisão das restrições que estavam em relação a celebrações religiosas e também alteração no que nós tínhamos de restrição para as academias. Nós entendemos a possibilidade de que, com regras estabelecidas, pudessem voltar a serem realizados cultos religiosos. Nós tivemos aí durante as semanas anteriores reuniões com os pastores do município que pleiteavam esse retorno das atividades dos cultos religiosos. Foi então estabelecidas algumas regras para que essas igrejas, templos, pudessem realizar suas celebrações de forma segura para os seus fiéis. Essas regras foram apresentadas e discutidas com esse segmento para que pudesse realmente evitar esse contágio ao máximo. Desde o início nós temos tomado as medidas de controle e de funcionamento das atividades, sempre que foi permitido com o estabelecimento de condições mínimas de segurança de saúde das pessoas que frequentam os locais. O uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento entre as pessoas, uma ocupação máxima dos locais para evitar a aglomeração e o contato muito próximo dessas pessoas. O outro ponto também que foi decidido foi o retorno das atividades no Parque do Cristo. Nós entendemos que a atividade física que era exercida sem aglomeração no parque, nesse momento, com as medidas que têm sido tomadas, pode ser retomado com segurança para a população. Os administradores do parque estão todos orientados para permitir o ingresso das pessoas para a realização das atividades físicas na pista de caminhada e na
na escadaria do Cristo. Não é permitido ainda a utilização dos equipamentos de academias, o parque infantil, ela vai para realizar sua atividade. Nesse momento, infelizmente, ainda há essa restrição. E a última medida que foi tomada foi já uma previsão para a partir de 15 de julho, a retomada do funcionamento das academias, deixando muito claro que as academias, para funcionarem, elas deverão, então, até esse prazo de 15 de julho, apresentar para a prefeitura, para o comitê, um plano de contingência, as ações que serão tomadas para evitar o contágio, a disseminação naquele local. Nós sabemos que, de fato, a academia é um dos locais que a contaminação é mais grave, é mais intensa, mas, de toda forma, desde que apresentado medidas seguras para o seu funcionamento, o comitê vai liberar. Lembrando que esses locais têm que estar com seus alvarás de funcionamento, alvarás sanitários em dia, para que seja permitido o seu funcionamento. Todas essas medidas foram bastante debatidas dentre os membros do comitê, de uma forma que não prejudicasse o seu funcionamento, mas que fossem tomadas todas as medidas necessárias para uma diminuição da possibilidade de contágio nesses locais. Prefeito, para o sucesso dessas medidas é fundamental a responsabilidade, né, de toda a população de cumprir as regras, de cumprir realmente essas normas para que não haja nenhum aumento significativo do contágio, né? Alexandre, prestando bem atenção naquilo que o Jonathan transmitiu, essa é uma aposta de mão dupla. Nós queremos flexibilizar, como foi pedido, e tecnicamente nós entendemos que há uma possibilidade de fazer essa experimentação. Então nós estamos fazendo a nossa parte, que tem sido realmente uma constante reclamação ou pedido da população. Agora, é necessário que a população faça a sua parte também, que a gente trabalhe em comum, porque trabalhando em comum nós vamos chegar à conclusão de que se é possível ir ampliando mais e estendendo mais essa ampliação, ou se teremos que fechá-la. Porque teve lugar no Rio, por exemplo, abriram, flexibilizaram bastante, não houve uma aceitação, 3 dias depois estava fechado, o que está acontecendo em outras cidades. Então tem que ser realmente um compromisso feito entre a responsabilidade da prefeitura e a participação normal da população. É possível fazer? É possível fazer, desde que as partes estejam de acordo e cada um cumpra aquilo que foi determinado. O Jonathan disse bem, é uma flexibilização que tem um crescimento assim dosado. Na medida que a população cumpra a sua parte, vai se ampliando essa abertura. Na medida em que não se cumpre, nós temos que fechar. Porque esse é um dever nosso. Cuidar da saúde da população, daqueles que às vezes, não por discordar, mas por displicência, faz com que a sua displicência dizime a sua própria saúde. Essa é a função da prefeitura. Então nós estamos atendendo, mas nós estamos pedindo a cada um. Vamos trabalhar juntos. Prefeito, eu diria que hoje em Araxá, tanto as medidas voltadas para a medicina, como também para a economia, estão caminhando em paralelo? Olha, eu acho que seria o grande trunfo que nós estamos tendo, essa conciliação bastante inteligente entre as duas partes. Elas não podem ser contraditórias. Uma não pode querer esmagar a outra. Então, é justamente esse equilíbrio que nós estamos procurando. É possível sim. Eu acho que a economia pode realmente se manter, não naquele estado de euforia que sempre se mantinha, até passar esse momento. Da mesma forma que o combate a essa pandemia, ele pode ser feito também de acordo com as normas da medicina, do combate, sem afetar a economia no seu todo. Então eu acho que é um jogo que se pode fazer cada um cumprindo a sua parte. Eu vejo assim. Agora, se uma quiser esmagar a outra, as duas poderão se esmagar ao mesmo tempo. Prefeito, aproveitando a presença do Dr. Jonathan, eu queria abordar um outro assunto importante também aqui com o senhor, que foi a definição por parte do Congresso Nacional do novo calendário eleitoral para as eleições municipais desse ano, prefeito. Eu acho que tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados agiram rapidamente, presididos pelo ministro que vai comandar o processo eleitoral, que é o ministro Barroso, e chegaram a uma conclusão que eu acho que é a conclusão lógica, a conclusão certa. Estenderam um pouco o prazo que se tinha em mente de levar a eleição para o mês de novembro, para fugir um pouco
talvez do rigor da epidemia, que entendem que em setembro ela estará no seu pico, e promover as eleições ainda nesse exercício de 2020. Eu acho que é uma ideia boa, é uma ideia que realmente cumpre o interesse de todos aqueles que participam desse processo eleitoral. Agora, o ministro Barroso deixou bem claro que o calendário está estipulado, os prazos serão respeitados, aqueles que já foram feitos, aqueles que não foram ainda executados terão prazo até o dia 25 de agosto. E, feito isso, nós teremos condições de realizar as eleições no tempo previsto. Acho que isso é bom para a democracia. O que é melhor é que houve um consenso. É muito bom quando se trabalha em consenso. Agora, eu gostaria de colocar o seguinte, que essas eleições serão atípicas, elas serão completamente diferentes das demais, até porque o tempo é curto, o tempo de propaganda será um tempo curto e serão extremamente policiadas, elas serão vigiadas, porque não se quer que aconteça nesse processo eleitoral. É o processo que define os rumos do país, continue acontecendo às vezes nos municípios determinadas atitudes que não são democráticas, mas refletem muitas vezes o sentimento de pessoas que não têm realmente condições de participar de um processo como esse. Dr. Jonathan, quais são as novas datas das eleições municipais de 2020? Nessa última quinta-feira foi promulgada a emenda constitucional aprovada pelo Congresso que alterou a data das eleições desse ano, considerando esse estado de pandemia que nós passamos. Houve então a alteração do primeiro turno, aqui em Araxá nós temos só um turno, a eleição então ocorrerá no dia 15 de novembro. Todos aqueles prazos de desincompatibilização, os prazos limites que já venceram até essa data de promulgação da emenda constitucional, eles não vão ser renovados. Porém, os prazos programados com referência à data da eleição, eles foram reprogramados pelo Tribunal Eleitoral e foram divulgados caso a caso. Aqueles prazos, principalmente, que a maioria deles tinha previsão de restrição com 3 meses anteriores à eleição, que seria, então, a data de 4 de julho. Esses prazos todos foram prorrogados, então, à data de 15 de julho. Prazos de desincompatibilização, prazos limites para ações e condutas que podem ser tomadas pelos gestores e aqueles candidatos. Portanto, houve de fato uma repactuação de alguns desses prazos, mas o importante é a gente saber que a data da eleição, que seria esse ponto referencial para essas datas, foi alterada para 15 de novembro. Prefeito, nós já estamos chegando na reta final do programa dessa semana, mas ainda há tempo para destacarmos 2 momentos importantes vividos pela área de educação do município de Araxá essa semana. Inicialmente, nós tivemos na última terça-feira a reinauguração do CEMEI Madalena Lemos, uma importante creche lá do bairro Luciano Lemos. Eu diria que nós tivemos uma nova construção do prédio. Hoje o prédio está completamente remodelado, modernizado e à disposição, não é isso, de todas aquelas situações que hoje é feito a educação moderna. O prédio Madalena Lemos, que é uma homenagem que nós fizemos questão de prestar em 1988, construindo aquele prédio. Novamente nós o reconstruímos, entregamos para a população da cidade de Araxá, principalmente da do bairro Luciano Lemos. Da mesma forma que na próxima semana estaremos entregando também o CEMEI Dom Quixote, que é uma obra realmente que fala muito de perto a aspiração das crianças e dos professores, porque eles representam o reinício de uma situação nova em termos de ensino. Estaremos entregando realmente na próxima semana. E visitei outras obras que estão sendo restauradas na área de ensino e aquelas que estão sendo construídas, porque lá no Jardim das Oliveiras nós estamos construindo um conjunto de escolas que realmente haverá de abrigar todos aqueles alunos de todas as séries. Até é bom dizer que nós estamos, nesse momento, somando 2 vertentes que eu acho importantíssimas na formação do homem. Primeiro, a saúde, que em Araxá é uma referência e tem sido referência a nível nacional. Segundo, a educação, também no mesmo patamar. Saúde e educação. Segurança, que nós estamos também trabalhando com afinco nesse setor, para que as pessoas tenham condições de trabalhar. E trabalhando nos demais setores, na ação social, na cultura, enfim. Eu acho que nós estamos fazendo uma administração, nós todos,
cada um no seu setor, dando à cidade uma demonstração da pujança e da confiança da gente araxaense. Prefeito, e o nosso companheiro Marcelinho está lá no Urciano Lemos e traz no programa de hoje um convidado que vai falar um pouquinho mais sobre essa reinauguração do CEMEI Madalena Lemos. Ex-prefeito Toninho para falar da reinauguração da escola que leva o nome da sua mãe. Mais uma emoção, né, Toninho? Com certeza, né? Depois de 32 anos voltarmos aqui e vermos essa obra ampliada, restaurada, atendendo centenas de crianças. Como eu disse, é um gesto de generosidade do prefeito Araceli no momento de tanta dificuldade. Poder voltar os seus olhos para aquilo que eu acredito que é na verdadeira transformação, que é a educação. Então, em nome de toda a nossa família, o nosso muito obrigado, estamos realmente muito felizes. Tenho certeza que minha mãe também está. Prefeito, outro momento também importante na área de educação nós estamos vivendo exatamente nessa sexta-feira, que é a entrega para a comunidade da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, lá no bairro Boa Vista, outra unidade de ensino que foi totalmente recuperada pela administração municipal. Olha, totalmente recuperada, e vou dizer para a população de Araxá, ela nos causa realmente uma satisfação extraordinária, porque é uma escola que se transformou completamente. A Escola Auxiliadora Paiva realmente vai chamar a atenção no campo do ensino em Araxá, porque ela é completa em todos os seus setores, no esporte, na alimentação, na preparação dos seus alunos, na modernização que ela recebeu e que, colocada num bairro, digamos, uma gama muito grande de crianças que não tinham para onde ir, que realmente fará com que a nossa cidade também se complete através dos bairros que não tem que se deslocar mais na procura de escola, porque nós estamos colocando a escola junto à casa dos alunos. Então, realmente, essa escola para nós é um motivo de orgulho e até de aprendizado para aqueles que entendem que o ensino e a saúde devem estar muito próximo daquele que precisa da saúde e carece do ensino. E nós vamos agora, prefeito, lá no bairro Boa Vista, onde o companheiro Silmar Borges traz mais detalhes em relação à Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva. Bom dia a todos, estamos aqui no bairro Boa Vista, mais precisamente na Escola Auxiliadora Paiva, ao lado da diretora Ana Lúcia da Trindade Pereira, que nos fala agora sobre a reforma da escola. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar recebendo hoje a nossa escola, que foi toda reformada, era um anseio muito grande de toda a comunidade e nós hoje estamos recebendo esse presente. E aguardando assim com muita ansiedade, os nossos alunos para retorno às aulas. E agradecer muito ao nosso prefeito que conseguiu grande reforma na nossa escola, que por mais de 20 anos não atendia. E agradecer também a nossa secretária, dona Edna, e a nossa assessora, Lucimeire Ávila, que também não mediu esforço para que tudo isso acontecesse. Então é um sonho antigo da nossa comunidade e hoje nós estamos aí ganhando esse presente. A nossa escola anteriormente, ela não oferecia segurança adequada aos nossos alunos, nós tínhamos aí muito vandalismo que acontecia na escola, nós não tínhamos os banheiros adaptados aos nossos alunos especiais e tudo isso foi contemplado agora com a reforma, além de troca de todo o telhado, parte hidráulica, parte elétrica, troca de portas, os banheiros adaptados, então foi uma reforma muito grande. Diretora, como é o funcionamento da escola? Hoje nós atendemos cerca de 590 alunos, do primeiro ao nono ano, alunos na faixa etária de 6 a 14 anos, em 2 turnos, turno manhã e turno tarde. E à noite também nós atendemos o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Ainda aqui no bairro Boa Vista, agora com a Isabel Cristina de Oliveira Pires, é mãe de aluna que também nos fala sobre a reforma da escola. Eu achei muito bom a escola, ficou excelente. A estrutura, que tem 24 anos que ela vai fazer, nunca foi reformada igual dessa vez. Inclusive eu tenho uma criança que estuda aqui, de 8 anos, está cursando o 3º ano. E inclusive as outras 2 passou por aqui. Uma inclusive está terminando mestrado em Foz do Iguaçu, no Paraná. E a outra faz a faculdade de engenharia na Viçosa.
O ensino daqui eu acho fundamental, porque escola quem faz é os alunos. Independente de estudar particular ou municipal, se o aluno querer, ele vai em qualquer lugar. E elas cursou municipal e hoje onde que elas estão? Fazendo faculdade federal. A Dara, né, que faz mestrado no Foz do Iguaçu, no Paraná, formou lá também. E agora a Desirê mora no Rio Paranaíba e cursa a faculdade, mas é de Viçosa. A Pititica, Júlia, está cursando o 3º ano fundamental, que é aqui na escola ainda. Obrigado, Isabel. Volto com você, Alexandre. Tá importante, né, prefeito? Nada melhor do que encerrarmos o programa dessa semana com essa mensagem, né, do otimismo voltado para a educação, depois de falarmos também boas notícias da área de saúde. Bom, realmente encerrar com a esperança das crianças é muito importante. Gostaria de dizer ainda que nós temos que entregar também a Escola Francisco Braga, lá no Luciano Lemos, que é mais uma grande escola que nós estamos transformando completamente, inclusive mudando de lugar e criando uma escola nova, dentro daquela filosofia de que nós devemos facilitar ao máximo o acesso da criança à escola. Muitas vezes a criança não pode ir à escola, mas a escola irá à criança. Isso é importante, é uma filosofia que a gente tem de governo, da mesma forma que a gente tenta implantar isso na área da saúde. Essa interação entre a criança e a educação, entre a criança e a saúde, é que faz realmente uma cidade mais forte, mais confiante e mais participativa. Fico satisfeito porque realmente o Dr. Carlos colocou com muita propriedade a situação aflitiva que nós vivíamos, trazendo tranquilidade nesse período para a população e sabendo que nesse período nós continuaremos a trabalhar com muito mais afinco nesse combate que nós estamos travando com essa pandemia. Da mesma forma que nós vamos continuar trabalhando com as nossas crianças, com as nossas professoras, trabalhando na área de assistência social. Nós estamos entregando, depois de levantamentos feitos em toda a periferia de Araxá, mais de 1.000 cestas por mês para famílias que necessitam dessas cestas, que não tinham sequer o que comer. Nós estamos atacando em todos os setores. Eu quero agradecer aqui mais uma vez os nossos secretários, dizer que tanto na área da saúde, como na área da educação, na área da assistência social, existe um grupo trabalhando. Existe a secretária Diane, existe a Edna, existe também participando com muito afinco a nossa assessora, Lucimeire, que trabalha muito nesse setor, principalmente nesse setor voltado para os bairros e voltado para as crianças. Eu acho que uma administração se faz com silêncio, mas se faz com devoção. E a semana que vem, prefeito, estaremos de volta com mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Se Deus quiser, estaremos. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.